Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Isadora, Isabela. Bom dia, turma que está chegando aí. Galerinha, na aula passada, a gente fechou começando a falar sobre climatologia, ok? E aí, Igor? Sol Todd? Oi, Sol Todd? só. Só, né? Você levantou a mão? Você estava dando bom dia ou queria perguntar alguma coisa? Não, ia abrir o chat, cliquei errado. Tranquilo, meu chapa. E aí, galera, nesse sentido, vamos lembrar. Clima é a sucessão dos tipos de tempo registrados em um lugar durante um período. Tempo são as condições momentâneas da atmosfera. Ok? Oi, Gabriela. Oi, Maria Eduarda. Bom ver vocês. Aí eu queria mostrar um esqueminha para vocês, que é só eu que faço, para vocês tentarem entender essa lógica de clima e tempo, tá? Que é uma confusão aí que ela é recorrente. Deixa eu puxar uma tela aqui. Só um second, please. A gente ouve falar assim, ó. Por exemplo, qual é o clima de Goiás? Alguém sabe qual é o clima nosso? Qual é o nome? O nome do nosso clima é clima tropical. O clima tropical, galera, ele não vai mudar numa escala de tempo humana. Ele pode mudar em função do aquecimento global, que vai alterar daqui a alguns séculos, sei lá o quê, certo? O nome do clima da Amazônia é clima equatorial. Clima equatorial porque está próximo da linha do Equador. Ele é um clima equatorial úmido porque existem níveis de umidade que são muito elevados ao longo do ano inteiro. No caso, o nosso clima tropical, ele é semi-úmido, quase úmido, porque nós temos uma estação seca ao longo do ano. A tela que eu estou tentando abrir aqui deu não respondendo. Não, voltou. Agora vai dar certo. O clima desértico é um clima árido. Vocês acham que do dia para a noite vai voltar a chover todos os dias no deserto? Claro que não. Então, o clima que tem no deserto é o clima árido, caracterizado pela ausência de chuva do ponto de vista de regularidade espacial temporal. Clima não muda rapidamente. Talvez mude ao longo de séculos. O tempo, este muda rapidamente. Por exemplo, quando tem previsão, não é previsão do clima, é previsão do tempo. Por exemplo, vocês não vão se lembrar da última vez que choveu, eu imagino. Mas vocês talvez já saibam que existe previsão de chuva para os próximos dias. Para dia 22 e 23, por exemplo, tem previsão de chuva. Essa previsão quer dizer precisão? Não, é uma previsão. As massas de ar úmidas estão avançando em certa quantidade, a uma velocidade que, lá para o dia 22, 23, deve chegar por aqui com potencial para fazer chover. Agora, pode acontecer que no meio do percurso aí ela esbarre em uma massa de ar que não seja tão úmida assim e seja desviada. Aí pode mudar, tá? Tem coração no livro, tá na página Tempo e Clima especificamente, começa na página 5 e aí continua na página 6. Eu vou compartilhar o livro com vocês, eu só quero dar essa introdução aqui, ó. Agora eu consegui carregar, vou mostrar aqui. A gente fala assim. Ó. Clima e tempo. Vou colocar aqui, ó. Tempo, clima. Na verdade, só duas colunas serviria. Passou uma coluna aqui. Deixa eu excluir essa coluna para a gente não ter confusão. Vou ampliar esse parangolê todo aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ampliei demais. Mas olha, quando o tempo é predominantemente seco, este clima vai ser chamado de árido. Toda vez que você ouvir falar em clima árido, pense em tempo seco. Toda vez que o tempo for predominantemente chuvoso, o clima é úmido.
Só que existe um clima que ele é chamado de semi-úmido, semi-árido. Você vai associar o semi a quase, quase. Então vamos lá. Pergunto para vocês, no sertão do Nordeste chove? Chove ou não chove? Ou chove? A Isabela balançou a cabecinha assim, dizendo que chove. Eu acho que chove, mas é de 6 em 6 meses, parece, né? Deixa eu contar uma poesia para vocês. Pode? Eu tenho meio que vergonha de fazer esses negócios, mas eu vou fazer um poeminha para vocês aqui, musicado, ó. Presta atenção no poeminha. Sabiá no sertão, quando canta me comove. Passas 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Ah, quando chove no sertão, o sol deita, água rola, o sapo vomita espuma onde o boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco da fome que pede esmola. Choveu. É isso. Pergunto. No sertão chove? Quantos meses? Ó, de 6 em 6. Eu falei no poema, gente, vocês não ouviram. De 3 meses. 6 meses, é o tempo que o sabiá canta, né? E ele só canta quando chove. Galera, regularmente no sertão, chove em 3 meses, geralmente dezembro, janeiro, fevereiro, ok? E os outros 9 meses até pode chover. Quando a Isabela fala 6 meses, é porque os 3 meses na sequência também pode cair uma chuvinha aqui e outra ali. Mas a estação chuvosa que os agricultores esperam lá é de 3 meses. Se eu tenho um lugar que tem 3 meses chuvosos e tem 9 meses secos, eu posso falar que esse lugar é úmido? Não, porque tem 3 meses secos. Eu posso falar que ele é árido? Não. Tem 3 meses, tem 9 meses chuvosos, mas tem 3 meses úmidos. Ele é o que então? Ele é quase seco. Como é o clima lá? Semiárido. Semi-árido. É aí que o semi vai entrar, entendeu? Você pega aqui em Goiás. Aqui nós temos chuva o ano todo, exceto julho, agosto, setembro. Às vezes junho, julho, agosto. Então eu tenho, em tese, 8 meses de chuva e 4 meses de seca. Qual é o clima nosso? Semiúmido. Semi-úmido. Show de bola, galera. Se vocês entenderem isso aí, tá meio caminho resolvido, tá? Na Amazônia chove o ano inteiro. Qual é o clima lá? Úmido. Úmido. No deserto não tem chuva regular. Qual é o clima lá? Árido. Árido. Ok? Tô vendo aqui as respostas do Felipe. Certinho, Felipe, é isso mesmo. E aí, daqui para frente, como é que eu vou escolher o nome do clima? Eu vou me basear, vou descompartilhar essa tela aqui, tá? Eu vou me basear na localização que esse clima tem. E essa localização, ela vai me indicar o outro nome do clima. Se ele vai ser equatorial, tropical, polar. E aí a coisa funciona assim. Vou compartilhar outra tela para vocês, para a gente ir mostrando, tentando ilustrar. Se eu tivesse o quadro aqui à disposição, ficava mais fácil, né? Mas como não tem, a gente vai improvisando aqui, mas dá tudo certo, com um pouquinho de boa vontade, tudo sai. Opa, errei o processo aqui, é isso aqui que eu quero. Ó. Imagina que isso aqui seja um mundo. Vocês estão vendo um Paint compartilhado aí, certo? Existem linhas imaginárias importantes, principais, que são, vamos lá. Que linha é essa aqui, galera? Do Equador. Linha do Equador. Ponto para as meninas. Equador. Show de bola. Aí vem uma linha que está imediatamente ao norte da linha do Equador. Essa aqui. Qual é o nome dessa linha aqui? Trópico de Câncer? De Câncer, muito bem. Trópico de Câncer. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho isso aqui. Pessoal, é muito comum as pessoas confundirem os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Lá no comecinho do ano eu dei uma dica para vocês.
Lembrem que tem um país lá no hemisfério norte que é um câncer para o mundo, causam guerra, exploram pobres, soltaram bombas atômicas. Esse país são os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em cima. Se eles são um câncer para o mundo, o trópico de câncer passa lá neles. Ok? Então, você não esquece mais. Câncer em cima, Capricórnio embaixo. E aí, galera, não é que eu acho isso tudo dos Estados Unidos, não, tá? Foi só para dar referência. Que agora vão vir os trampetes aí, vão falar que eu sou comunista. Gente do céu. Se o de cima é o trópico de Câncer, o trópico de baixo é o trópico de Capricórnio. Capricórnio. Agora eu consegui. Então vamos lá. Trópico de Capricórnio. Ok. Lá em cima tem um círculo polar e lá embaixo tem outro círculo polar. Alguém se lembra do nome do círculo polar de cima? Círculo polar ártico. Show de bola. Círculo polar ártico. Se o de cima é o ártico, consequentemente o de baixo é O Antártico. antártico. Círculo polar antártico. Bom, galera, por que eu estou colocando isso aqui? Porque essas linhas imaginárias, elas vão refletir a lógica dos climas. Todo clima que aparecer entre os dois trópicos vai ser chamado de clima tropical. Então, vou colocar aqui, ó. Entre os dois trópicos, eu tenho uma zona climática chamada de zona quente ou intertropical. Nessa zona quente ou intertropical, os climas que aparecerem vão ser chamados de climas tropicais. Existe uma pequena exceção aqui, que na realidade nem é tão exceção assim, que é o seguinte: se o clima aparecer imediatamente onde está a linha do Equador, este clima vai ser chamado de clima equatorial. Vou colocar aqui, ó. Só que todo clima equatorial também é tropical. Por quê? Porque está na zona intertropical. Ficou ruim. Vou colocar em cima da linha, mas você vai entender que é onde está a linha mesmo, tá? Equatorial. Beleza? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um clima na Amazônia que está na linha do Equador e ele é chuvoso o ano inteiro. Então, ele é o quê? Equatorial, úmido. O clima de Goiás é um clima que está entre os trópicos e chove a maioria do ano, mas tem estação seca. O nosso aqui é clima tropical, semi-úmido. E assim por diante. Ok? Quando eu vou lá para entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, aqui eu tenho uma zona chamada de zona temperada do norte. E quando eu penso na mesma área entre trópico e círculo polar ao sul, eu tenho a zona temperada do sul. Nas zonas temperadas, os climas são temperados. Se é chuvoso, temperado úmido. Se está no interior do continente, temperado continental. Se está no mar, temperado oceânico. Se está no litoral, temperado oceânico. E assim por diante. Temperado. Nos polos, galera, o clima já é chamado de polar. Então, eu tenho aqui, ó, zona fria, polar ou glacial, ártica, porque eu estou no Ártico aqui. E esse Ártico remete ao Oceano Glacial Ártico. E lá no sul, tem a zona fria, polar ou glacial,
Antártica. Fria, polar ou glacial Antártica. E aí, por conta disso, o clima lá no sul também é polar. Aí vem o detalhe, e eu gosto do detalhe. Por que que essas zonas climáticas são assim delimitadas? Imagina a seguinte situação, galera. Tem um gordinho, bem gordinho, mas aqueles gordinhos assim, bem gordinho mesmo, tá? Conversando frente a frente com outro gordinho, bem gordinho. Qual que vai ser a parte deles que vai estar mais próximo? A barriga. A barriga. A Terra é uma estrutura bem gordinha, porque ela é esférica, e o Sol também é uma estrutura bem gordinha, porque é esférico. Qual que é a parte dos dois que vai estar mais próxima? A barriga. A região da barriga do Sol, a gente chama de linha do Equador, da Terra também. Os raios do Sol que seguem na direção da Terra, eles percorrem um trajeto menor para alcançar a linha do Equador. Isso vai explicar por que o Equador é mais quente. Na medida que vai se afastando, a curvatura do Sol e da Terra, alô, terraplanistas, a curvatura do Sol e da Terra vai fazendo com que a distância desses raios aumente, consequentemente, a incidência deles diminua. Isso vai ter um limite até mais ou menos 22 graus de latitude na direção norte e sul. E aí, nesse sentido, eu tenho aqui os trópicos delimitando as zonas quentes. Entre os dois trópicos, pessoal, não vai ter estação fria. É calor o ano inteiro. Ok? A distância que esses raios percorrem para chegar nos polos é muito maior. Sendo muito maior, isso vai fazer com que nos polos haja frio o ano inteiro. Por isso a zona é fria. Aqui, galera, não tem estação quente. É frio o ano inteiro. Só que a Terra... meu globinho não está aqui do lado, ó. Só que a Terra, em relação ao Sol, deixa eu me posicionar aqui para me enxergar também. Em relação ao Sol, ela não é em pezinho assim. Ela pode ficar inclinada assim ou assim, ó. E essa inclinação, ela vai refletir mais nessas chamadas zonas temperadas, que vão se caracterizar por 4 estações bem definidas. Na zona quente só tem uma estação que é quente, na zona fria só tem uma estação que é fria. Nas zonas temperadas nós temos 4 estações bem definidas. Por quê? Porque ora, no inverno, a distância do raio do Sol é maior, porque está inclinada ao contrário do Sol. Ora, no verão, como inclina próximo do Sol, a distância é menor. Então, eu tenho verão quente e inverno frio. Assim determina as 4 estações do ano. Tá certo? Daí para frente, o que vai variar em relação ao nome do clima é justamente se vai chover mais ou menos. Quando chove muito, o clima é tropical úmido, equatorial úmido, temperado úmido, subtropical úmido. Temperado é subtropical, tá? Quando não chove nada, ele vai ser árido onde ele estiver. Porque clima árido é o clima do deserto, né? E a lógica do processo é justamente essa aqui associada à curvatura da Terra e do Sol. Tá entendido isso? Pessoal, fiz um improviso aqui, mas eu acho que deu para compreender mais ou menos, né? Enfim, eu vou ter que descompartilhar essa tela. Quem não copiou ainda, não fez, printa a tela aí para a gente poder seguir. Tira uma foto aí, fica à vontade. Nessa aula você pode usar o celular à vontade, né? Vou sair. Atenção. Pronto. Voltando então para o nosso livro. Deixa eu voltar para o livro aqui. Então, nós vimos na página 5 que o tempo se refere ao estado físico da atmosfera em determinado momento e local, então o tempo pode variar de manhã para tarde, e que o clima corresponde à sucessão habitual dos estados atmosféricos do tempo durante mais ou menos 30 anos.
tá? Continuando, então. Aqui eu vou bombardear vocês com muitas e muitas e muitas informações. Eu peço que vocês destaquem. Só me localizar na página aqui. Está no mundo. Eu peço que vocês destaquem até estatísticos, como eu fiz aqui, ó. Primeira linha até estatístico. Meteorologia é a ciência que exalta e estuda o comportamento físico da atmosfera. Deixa eu aumentar. Físico da atmosfera. A climatologia, por sua vez, é uma área da geologia que estuda o comportamento médio da atmosfera, principalmente por meio de métodos estatísticos. Isso aqui. Então, definição. O que é meteorologia? É a ciência que estuda as condições e o comportamento físico da atmosfera. É a meteorologia que nos dá a previsão do tempo, por exemplo. É na meteorologia que eu estudo as características de um clima. A climatologia, por sua vez, estuda o comportamento da atmosfera associado à questão estatística. Vamos lá. Aqui em Goiás, janeiro chove? Estatisticamente, sim. O motoqueiro aqui sofre, né? Fevereiro, também. Março, são as águas de março, fechando o verão. É promessa. Março chove. Abril chove? Um pouquinho menos, mas chove. Todo mês de abril é assim. Maio chove, um pouquinho menos que abril, mas chove. Junho chove? Às vezes não, às vezes sim. Julho, não chove. Você nunca perdeu uma quadrilha, uma festa de quadrilha, porque choveu no dia da quadrilha e apagou a fogueira. Final de junho não chove. Julho, galera, não chove. Pessoal, mês de julho esse ano choveu. Deu uma chuva à noite aqui que molhou, deu uns pinguinhos na janela. Pessoal, isso não é chuva, tá? Na climatologia, para mim levar a estatística em consideração, a chuva tem que umedecer o solo. Não foi o caso. A chuvinha que deu aqui esses dias à noite não molhou nem o asfalto direito. Então não conta, tá? Agosto, não chove. Agosto não chove. Pode dar uma chuvinha aqui ou ali, mas é coisa assim esporádica, é exceção, não é regra. Aí vem aquela pergunta, né? Setembro chove? Bom, geralmente na primeira quinzena não, na segunda chove. Geralmente. Porque pode ser que setembro não chova também. Outubro, pessoal, chove. Novembro chove. Dezembro chove. Janeiro chove. Fevereiro chove. Mas se todo ano é assim, eu registro isso estatisticamente e chego à conclusão de que, climatologicamente falando, o nosso clima aqui ele é tropical, porque está entre os trópicos, semi-úmido, porque quase chuvoso. Entenderam essa lógica aí? Então, me façam um favor. Venham aqui ó, no terceiro parágrafo e destaquem ele todinho. A nossa próxima prova vai ter essa matéria, nossa atividade avaliativa. E estudem pelos destaques, tá? Porque eu estou exaltando o que há de mais importante aí. Terceiro parágrafo fala assim. Deixa eu destacar para vocês situarem aí. Eu não consigo manter o destaque. Os conhecimentos desempenhados por estes profissionais, se utilizados de maneira consciente, podem contribuir com o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável. Ele visa, entre outras coisas, atingir a segurança alimentar e o fim da fome por meio da agricultura sustentável, que promove o equilíbrio dos ecossistemas, fortalecendo a capacidade de adaptação às mudanças do clima e às condições meteorológicas extremas, seja inundação, outro desastre, enfim, melhorando a qualidade da água e do solo. Onde é que eu vou aplicar isso aqui, galera? O desenvolvimento sustentável associado à agricultura. Eu sei que aqui em Goiás, a climatologia me contou que junho, julho, agosto não chove. Plantar, então, em maio é inteligente? Não. Não é inteligente. É inteligente plantar agora, ó, em setembro. Porque se eu segurar a onda com irrigação até outubro, de outubro para frente eu nem preciso mexer mais com água, porque vai cair do céu. Então essa é a hora certa de plantar. Quem planta para comer, se tiver essa informação, vai passar menos fome ao longo do ano, porque vai ter safras boas. Então, isso na climatologia é importante sob várias perspectivas. Tá certo? Aqui, ó, eu quero que vocês destaquem até antecedência. Fala assim. O tempo e o clima são suscetíveis a alterações, mas é preciso ter em mente que existem padrões que se repetem. E, por isso, podem ser previstos, o que nos permite, por exemplo, realizar as previsões com dias de antecedência. Quer ver?
Até mais ou menos o mês de outubro, toda madrugada vai fazer frio. A temperatura cai abaixo de 20. Então você vai ficar ao relento na madrugada. Vai para um show, sei lá o quê, lá no Jockey, no CRA. E esse show vai ser de sábado para domingo. Claro que você não vai porque a gente está na época da pandemia, só um exemplo, né? E você sabe que vai estar lá depois de meia-noite, você tem que levar uma blusinha, cara, porque você vai passar frio, se for nessa época do ano. Aí vem aquele ditado, né? Tem dois bichos que não passam frio, pinguim e piriguete. O que tem de mulher que vai com a roupa curta e fica na madrugada exposta ao frio, e ela tá com frio, lógico que ela tá com frio. Só que, enfim, não estudou geografia o suficiente para saber que tinha que levar uma blusinha para usar mais tarde, né? Elementos climáticos. Pessoal, se tiver dúvida, chame e questiona, tá? É muita informação, então vocês têm que amarrar uma informação na outra, não deixa passar batido, não. Temperatura. Primeiro elemento, temperatura. Eu quero que vocês destaquem aqui, ó. Basicamente, todos os fenômenos que ocorrem na baixa atmosfera têm início com a entrada da radiação solar. Quando a gente pensa em baixa atmosfera, estou pensando aqui no contato com a superfície, onde nós estamos. Uma camada da atmosfera chamada de troposfera. A gente vai estudar a camada da atmosfera na aula que vem, vai passar por todas elas. Aqui na troposfera, eu tenho, em função da força da gravidade, uma concentração de gases mais pesados, como o oxigênio, por exemplo, por isso nós respiramos oxigênio. Esses gases conseguem reter, durante a maior parte do tempo, o calor que ele absorve. E, na medida que eu vou subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, eu tenho menos moléculas para reter calor lá. Isso vai explicar que, quanto mais baixo, mais quente vai ser, quanto mais alto, mais frio vai ser. Então, foi isso que nós destacamos aqui, ó. O raio do Sol penetra e ele vai aquecer mais a baixa atmosfera. Ok? Só que a sensação de calor que nós sentimos, ela não vem do Sol para o chão. A nossa sensação de calor, ela vem do chão para o Sol. Mas peraí, professor, o chão não é quente. Sim, mas ele absorve calor, ele não está na baixa atmosfera. Depois que ele absorve calor, ele vai devolver esse calor, ele vai refletir esse calor. E é nessa reflexão, nessa irradiação que a gente sente calor. Se não fosse assim, meus amores e minhas amoras, não faria calor à noite. À noite não tem raio do Sol incidido sobre a Terra. O que existe à noite é o reflexo do calor do Sol na superfície. Entenderam isso que eu estou dizendo? Então, para vocês deixarem um registro aí do que eu acabei de falar, vocês vão destacar aqui, ó, a radiação emitida. Deixa eu pôr no ponto certo aqui. Ao incidir, sobre a superfície de outra matéria, aí pode ser concreto, asfalto, água, grama, sei lá, pode ser refletida, absorvida ou transmitida. A radiação solar corresponde à emissão da energia sob a forma de ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz. A quantidade de energia solar recebida a certa altura em determinado local da atmosfera, Terra, designa o que nós chamamos de insolação. Tá? A título de curiosidade, a velocidade da luz é de 299 bilhões, 792 milhões, não, perdão, 799 milhões, 792.458 metros por segundo. Essa radiação, ela vai fazer com que, de cima para baixo, as coisas sejam aquecidas, bateu na superfície que vai irradiar esse calor, e é de baixo para cima que a gente vai sentir esse calor. Tanto é que quanto mais alto, mais frio. Eu já falei isso para vocês. Você sobe lá no Monte Everest, está mais perto do Sol. De dia, ela vai estar mais quente ou mais frio? Ela vai estar tão frio que o topo dele geralmente é cheio de neve, é coberto de neve. Porque quanto mais alto, mais frio. Tá certo? Dúvidas? Explica novamente sobre a mudança de temperatura no alto e no mais baixo, por favor. Explico, Bruno.
Deixa eu tentar ilustrar. Espera aí. Nessa hora faz falta um quadrozinho aqui, né? Mas, enfim, eu estou interrompendo o primeiro compartilhamento. Eu vou compartilhar uma segunda tela, que é aquela telinha do Paint, para tentar explicar isso melhor para vocês. Pessoal, vou apagar isso aqui tudo. E vou dizer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um lugar baixo e um lugar alto. Ó, o carro do picolé está passando aqui, ó. Aqui eu tenho o sol. Vou colocar o sol aqui, ó. Um sol triste. Por que que o sol fica triste, pessoal? Porque ele se sente muito sozinho. Esse sol é triste e tem problema na visão também. Ok? Pô, eu vou mostrar a língua para todo mundo aí. A questão é que o raio do sol aquece a superfície. Então vamos pôr a setinha aqui, ó. Deu tudo errado aí, desculpa. Mas enfim, aquece a superfície. Na medida que ele aquece a superfície, essa superfície tem capacidade de reter esse calor. Por quê? Porque nas camadas mais baixas, eu tenho um acúmulo, um aglomerado de moléculas de gases, aqui embaixo, que seguram, que retêm grande parte desse calor. Na medida que a superfície está aquecida, ela vai acabar devolvendo este calor para a atmosfera. E essa devolução, galera, ela vai acontecer da seguinte maneira. Aonde tem muita molécula de gás capaz de segurar esse calor, é mais quente. Aonde tem pouca molécula, porque o ar lá em cima é rarefeito, né? Eu vou ter menos calor. Outra explicação é que calor é energia. Na medida que esse calor vai subindo, ele vai perdendo força. Chegou lá, ó, no topo do Everest, eu tenho uma região desse topo do Everest que é, inclusive, com neve eterna. Lá no cume. Por quê? Porque lá é tão frio que qualquer chuva lá vira neve. Tá certo? Então, trocando em miúdos para ver se vocês entenderam mesmo. Olha só. Eu tenho aqui dois pontos. Eu tenho o ponto A embaixo. Eu tenho o ponto B em cima. Certo? Eu tenho o sol que está lá triste porque ele está sentindo muito solzinho. E a gente tem que combater neste mês as causas de depressão, né? Quando você se sentir sozinho, se sentir triste, busque ajuda, busque alguém que possa te dar o amparo ou apoio para que você não se sinta assim. Existem vidas se perdendo por causa disso. Mas, enfim, eu pergunto. São 14 horas. Famosa 2 da tarde. Aonde vai estar mais quente? Lá em cima, aonde está o Tom? Ou lá embaixo, aonde está o João? Quem arrisca? Eu quero aonde está mais quente. E aí? No João está mais quente? Por quê, Felipe? Você sabe dizer? O Felipe acertou. É no João. Mas por quê? Galera, porque quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Certo? Entenderam o porquê da altitude refletir menor temperatura? Mas o Anderson, Sim. em cima não tá mais perto do sol? Está mais perto do Sol, mas o calor que nós sentimos, ele vem por irradiação, não pela radiação do Sol, mas pelo que a superfície irradia para cima. Entendeu? Lá em Isso aqui. cima, o ar é rarefeito. Lá não tem como segurar muito calor, porque não tem muita molécula de ar lá em cima. Ontem o Flamengo tomou de 5-0, não sei se vocês viram. O resultado daquele não é normal.
Por quê? Porque os jogadores do Flamengo jogaram lá na altitude. Lá o ar é rarefeito, eles não conseguiam respirar direito. Você vai dizer assim, professor, mas o outro time também não respirava direito. Mas eles estão acostumados. O organismo deles está habituado àquilo. Se a gente for lá em cima, a gente não consegue respirar. Ou respira com dificuldade. Por quê? Se o ar lá é rarefeito, consequentemente, a capacidade de absorver calor pelas moléculas de gases vai ser bem pequenininha. Vou dar uma explicação aqui, ó. As moléculas de gases conseguem segurar calor por mais tempo. As moléculas, para se agitarem em maior proximidade de contato com os raios solares. Maior capacidade de segurar o calor que o raio solar provoca. Vou colocar a explicação aqui, ó. As moléculas de gases conseguem segurar calor por mais tempo. Existem, deixa eu colocar o maiúsculo aqui porque ficou feio, né? Existem mais moléculas embaixo do que em cima. Logo, quanto mais alto, mais frio. Eu acho que já dá uma clareada na mente de vocês aí. Ok? Pessoal, printem que eu tenho que sair. Peguei a informação aí que eu tenho que sair. Posso? Fala comigo! Posso tirar daqui já, meus amores e minhas amoras? Obrigado, Ana. Pode, pode. Ah, Valeu. pode não. Pode não? Não, calma aí, eu tô copiando. Printa aí, gata. Porque senão a gente não consegue avançar. Pronto, pode. Valeu! Então, voltando aqui para o livro da gente, eu quero que vocês destaquem todo o último parágrafo aqui, ó. Todo ele é importante, tá? E ele fala assim: de acordo com suas temperaturas e com sua composição física e química, as superfícies trocam calor entre si. Se você está com muito frio e abraça uma pessoa que está com o corpo quente, daqui um pouquinho a temperatura do corpo de vocês vai equilibrar. É assim que acontece a troca de calor. Quanto maior for a temperatura, maior será o grau de agitação das moléculas, que foi o que o Felipe falou agora há pouco. Além da radiação, outros processos também desempenham um importante papel no fluxo de energia atmosférico. São eles: a condução, a convecção, a advecção e a condensação. Aí vamos entender o que é cada coisa. A condução é a transferência de calor por contato entre dois corpos com diferentes temperaturas. Se eu tenho a água do mar que está fria e entra em contato com a atmosfera que está quente, eu vou ter uma condução. A convecção é quando o calor sobe. É o calor subindo verticalmente. A advecção é o contrário. É quando eu tenho o ar frio descendo de uma vez. Ok? E condensação, vocês sabem, é quando quantidades consideráveis de energia são absorvidas pelo ambiente durante a evaporação de água, a condensação vira nuvem, a nuvem vira chuva. Então, essas são as 4 condições mais importantes no que se refere à questão climatológica. Tudo bem? Pessoal, a gente tem menos de 1 minuto. Eu queria saber se vocês têm perguntas a fazer a respeito. Se tiver, manda aí que eu já respondo logo antes da gente encerrar a aula. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera em especial, tá? Entender a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, mas já adianto para vocês, está na página 7. Se vocês puderem ir dando uma olhada aí já para adiantando, já ajuda. Ok? Meus amores, sempre é um grande prazer estar com vocês, tá? Oi, pode falar. Eu gostei muito do seu poema. Oh, valeu, Liz. Fico feliz. Achei muito bonitinho. Tá bom. Fiquem todos com Deus, tá? Tudo de bom, obrigado pela atenção. Valeu aos que abriram a câmera aí, tamo junto. Beijo no Tchau. coração. Tchau, Wanderson. Tchau. Fiquem com